Paz do Senhor, irmãos. Amém ou não amém? Está feliz com Jesus? Olha para essa pessoa bonita do seu lado, dê um sorriso para ela. Agora para o outro irmão, para não ficar com ciúmes, amém? Glória a Deus, está feliz com Jesus? Abre comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Profeta menor, Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Glória a Deus. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Você vai encontrar ali Jonas. Amém? Logo em seguida. Jonas, capítulo 1, versículo de número 3. Jonas, capítulo 1, versículo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, entrou em um navio, pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando a Deus. Irmãos, louvo a Deus por essa oportunidade. Se o culto terminasse agora, já ia para casa muito feliz, porque Deus já falou muito comigo, já senti muita presença de Deus. Como hoje pela manhã o pastor Elenay Cabral disse na sede, né? Que os louvores somente um trator para preparar o terreno, para que na hora da palavra a semente venha a ser semeada aos corações das pessoas, daqueles que estão ouvindo. E creio que nós, depois desses louvores lindos, maravilhosos que louvamos a Deus, podemos sentir a presença. Nós estamos com o coração preparado para ouvir a palavra de Deus. Amém? Você está com o coração preparado? Glória a Deus. Louvo a Deus nesta noite pela oportunidade. Quero agradecer ao pastor Anderson, que está em Cascavel, mas que fez o convite. Fiquei muito feliz, muito honrado. Amém? Para voltar mais uma vez, né, nessa igreja, nessa casa de oração, a qual eu falo que na Assembleia de Deus é minha segunda casa. Amém? Falo que eu sou da Assembleia de Deus de Itaipu, mas aqui é minha segunda casa. Trago saudações do meu pastor José Carlos, né, conhecido mais como Cacau. Amém? Quero agradecer à pastora Elisângela também. Deus abençoe. Ao pastor Marco Antônio. Amém? Ao pastor Fábio também, a todos os obreiros. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que está me acompanhando, e a vida do meu tio Marcelo, da minha tia Eliane, também, que são bênçãos de Deus. Amém? Irmãos, hoje pela manhã, Deus falou comigo nesse livro do profeta Jonas. Estava na escola bíblica dominical e começou, aquele que abriu o culto disse para abrir a palavra, eu andando e conversando com Deus em Espírito, para o Senhor falar comigo uma mensagem para trazer para os irmãos nesta noite. Falei, Senhor, fala comigo. Aí eu passei em cima, irmãos, foi engraçado. Eu abri na palavra, passei por Jonas e passei direto. Mas quando eu passei por Jonas, o Senhor gritou algo no meu coração. E o Senhor me disse, quem está entrando no teu barco? Quem está entrando na tua vida? Eu parei, sentei, comecei a refletir, comecei a ler o texto. E o Senhor falou comigo, eu quero falar com os irmãos. Quero que você, com muita educação, fale para o seu irmão, quem está entrando no teu barco? Quem está entrando na tua vida? Ou quem já está na tua vida? Amém? E quando a gente começa a olhar, eu falei, Senhor, como assim? Nós somos seres humanos, e somos seres humanos, e nós somos um indivíduo. O que é um indivíduo? O indivíduo tem uma personalidade única. Tem gosto, tem crença, costumes individuais. Nós somos 7 bilhões de habitantes na Terra e ninguém é igual a ninguém. Nem mãe é igual filho, ou filha é igual ao pai,
Não tem como dois seres humanos ser iguais, idênticos. Um indivíduo ser igual. Por isso que o próprio nome diz indivíduo, único. Você não foi feito em série. Você é você e acabou. Mas nós, por sermos um indivíduo, nós temos que viver sim em grupos sociais. Vivemos em grupos sociais. Grupo social é uma formação de pessoas com finalidades em comum. Por exemplo, se eu gosto de esporte, eu vou entrar em grupo social, em grupo de pessoas que gostam também de esporte. Aqui nós temos o instrumento, a música. Você que tem interesse de música, quando eles estavam tocando aqui, você estava adorando a Deus, mas observando como eles tocavam, e você que tem a experiência de tocar, você sabe definir se está tocando certo ou errado. Porque se acabar o culto, você vai se aproximar de quem? Do músico. Se ele toca bem, você vai chegar perto dele e falar assim: ei, vamos trocar umas ideias, conversar, experiência, me ensina isso. Olha, você fez uma repicada com a bateria que chamou minha atenção. Então somos um indivíduo, mas o que vai chamar a nossa atenção, quem que a gente vai aproximar é de grupos sociais, de pessoas que têm algo em comum. Nós que servimos a Deus, nós estamos aqui porque nós somos um indivíduo que encontramos outra pessoa, que temos a mesma fé, confiamos no mesmo Deus, estamos compartilhando a nossa mesma fé. E esses vários grupos sociais que tem, acaba formando a sociedade que nós temos hoje. A sociedade nada mais é que um grupo de vários grupos sociais onde se reúne num só lugar. Eu sou professor instrutor de autoescola e nós vamos observar no trânsito. Isso eu acabei de dizer para vocês, é quando você vai fazer autoescola, você aprende sobre meio ambiente, cidadania. Quando começa a falar sobre cidadania, começa a falar sobre indivíduo, grupo e sociedade. E você vai reunir todo mundo, cada um com suas personalidades diferentes, e você coloca no trânsito. A gente sabe como que é uma bagunça o trânsito. As pessoas têm o seu automóvel como se fosse um poder, uma força para xingar, para brigar com alguém. E é por isso que quando você vai ver, é por isso que tem um Código de Trânsito brasileiro para trazer um limite, para que nós venhamos entender os nossos direitos e os nossos deveres. Mas quando eu começo a observar isso e vejo que nós somos cristãos, conhecemos a palavra, e por conhecer a palavra, nós temos que saber nosso livro de regras. Assim como no trânsito, tem um Código de Trânsito brasileiro. Se você não infringir essa lei, você jogar algo para fora da janela é 4 pontos. Se você passar no semáforo vermelho é 7 pontos. Está lá a multa de quase R$300. Se atingir 21 pontos ou chegar aos 40, conforme está a legislação de hoje, você é suspenso. Você tem que fazer reciclagem, passar um período suspenso, para depois você emitir sua CNH de novo, e assim por diante. E nós que servimos a Deus é a mesma coisa. Nós temos nosso livro de regras, conhecemos nossos direitos, mas também conhecemos nossos deveres. Mas o interessante é que nós precisamos saber, tomar cuidado, quem que a gente coloca em nossas vidas, de quem a gente aproxima, porque pode trazer consequências terríveis. Por isso devemos orar e buscar a direção de Deus. Quando nós olhamos o texto do livro de Jonas, nós vamos ver Deus chamando Jonas, numa época que até então estava uma época boa em Israel. Quando nós olhamos para o texto, nós começamos a observar a partir de Saul, que passa 120 anos de monarquia, 40 anos de reinado de Saul, 40 de Davi, 40 também de Salomão. Salomão morre, aí o seu filho Roboão começa a reinar em 1 Reis capítulo 12. Mas ele, quando ele começa a reinar, o povo se aproxima dele e fala: Roboão, queremos falar algo para você. O seu pai colocou um imposto muito pesado sobre nós, e nós queremos servir o Senhor sim como rei. Mas nós pedimos algo para o Senhor. Pois não, pode falar o que vocês querem. Diminui um pouco o imposto, dá um pouco as obrigações, a servidão, porque está muito pesado. Roboão fala para o povo: olha, daqui 3 dias vocês voltam a falar comigo, que eu vou pensar sobre o assunto. Roboão sai e vai pedir conselhos com os sábios, com os anciões que trabalharam para o seu pai. Os anciões falam: olha, ouve o povo, porque o povo vai obedecer você, vai servir você. Ouve o povo. Mas Roboão, ele cresceu num ambiente, um ambiente interessante. Seu pai reinava, seu pai teve muitas mulheres, seu pai tinha umas obrigações, e ele cresceu no meio de jovens, de crianças,
e teve uma educação, fez uma amizade. Então ele colocou pessoas em sua vida desde a sua infância. Mas quando ele se depara para ser rei, ele vai ter que fazer amizade com os anciões, que ele nunca teve contato. Então ele leva um choque. Qual é o choque? Os anciões chegam e falam: você deve ouvir o que o povo está dizendo, para que você venha prosperar. Mas ele olha para os anciões e fala: não vou colocar vocês na minha vida. Sabendo que ele era experiente, ele não ouve o conselho dos sábios, dos anciões, mas acaba ouvindo o conselho dos jovens, que diz o seguinte: olha, fala o seguinte, o teu pai foi bravo, vai ser mais bravo ainda, coloca mais peso sobre o povo, mostra para ele seu dedinho e fala: tá vendo esse dedinho aqui? Vai ser mais pesado ainda, eu sou maior que o do meu pai. E colocou pressão sobre o povo, mas quando colocou pressão sobre o povo, espanou, e acontece a divisão do reino, reino norte e reino sul. Quando eu olho para o texto, a gente acaba acostumando com pessoas à nossa volta que nós deixamos entrar. No momento que as coisas apertam, as pessoas que são sábias nos aconselham, nós que somos jovens. Mas em vez de ouvir o conselho do sábio, a gente quer ouvir o conselho do nosso amiguinho do nosso lado. Jovens que estão aqui, muitas vezes seu pai fala: não faça isso, não faz aquilo. Seu pai direciona para aquilo que você deve tomar, uma decisão. Seu pai orienta quem você deve colocar na sua vida. Jovens que estão aqui, o pai, quando você está querendo fazer um planinho, ter uma ideia, seu pai já está vendo lá na frente o que vai acontecer. O pai fala: não. Aí você fala: esse velho não sabe o que está falando. Aí o pai fala: eu te avisei, vai lá e quebra a cara. É o que aconteceu com Roboão. Os anciões falou, ele abre, estufa o peito, fala: não vai ser assim como vocês querem. Os anciões abaixam a cabeça, o jovem do seu lado ouve o conselho e acaba trazendo a divisão. Então devemos tomar cuidado quem está na nossa vida e quem nós vamos tomar conselho. O reino é dividido, passa-se os anos, passa o profeta Elias, passa o profeta Eliseu, e vamos chegar ao reinado de Jeroboão II, onde tudo estava uma bênção, prosperidade, tudo dava uma paz. E Jonas, onde nós lemos, ele é contemporâneo de Oséias e Amós. E antes de o povo começar a ter um declínio, Deus começa a falar com Jonas. E o Senhor diz: Jonas, eu tenho uma missão para te dar. Tenho algo a realizar na tua vida. Jonas, naquela época, ele vivia em Samaria, no reinado de Jeroboão II, como que eu disse, no período de 782 a.C., nós vamos observar que Deus chama ele para uma missão. Ele vivendo lá em Samaria. A Bíblia vai nos relatar em 2 Reis, capítulo 14, 25, dizendo de onde ele era. Deus, entenda uma coisa. Deus, ele gosta de trazer quem é a pessoa. E vai dizer: ei, ele é filho de Amitai. Ele é da terra de Gat-Efer. E Gat-Efer era da tribo de Zebulon, que ficava 7 quilômetros acima de Nazaré. Mas Deus chamou Jonas como profeta. E Jonas, ele se levanta e profetiza uma profecia que está relatada no seu nome, no seu livro, e somente nesse versículo de 2 Reis 14, 25, dizendo a prosperidade que o povo teria. Chama Jonas para algo diferente. Jonas, agora eu quero que você saia de onde você está e você vai até Nínive. Nínive ficava em torno de 800 quilômetros de onde Jonas estava. Nínive, a capital da Síria, foi fundada por Nimrod, juntamente com os outros 3. Em Gênesis 10, versículo 11 e 12 vai dizer. E naquela época que Jonas estava vivendo, irmãos, em nenhum momento tinha alguns sinais que a Síria, que os ninivitas iriam se levantar para vir lutar contra o povo de Israel, porque isso aconteceu anos depois. E como a gente estuda a palavra, vamos ver que teve 2 profecias sobre Nínive. A primeira, Deus levanta Jonas. Na segunda, Deus levanta Naum. Qual que é a diferença das 2 profecias? A primeira que se levantou contra Nínive foi Jonas, pregando o arrependimento.
Segunda, Deus levanta Naum dizendo o seguinte: olha, eu quero profetizar a destruição final. Quando nós estudamos o livro de Jonas, vai só nos falar poucas maldades da cidade de Nínive. Por exemplo, capítulo 3, versículo 8, vai dizer a violência, a maldade do povo. No versículo 10 e o 8 também vai dizer um pouco dos caminhos que Nínive percorria. Mas por Jonas ser um judeu, um israelita roxo, nacionalista, ele não aceitava a missão que Deus deu, que disse para ele: Jonas, se levanta, vai a Nínive e profetiza arrependimento, porque o povo vai se arrepender. Ele não aceita a palavra que é para ser profética, que é para ser liberada contra Nínive. Porque quando a gente lê Naum, vai começar a dizer as maldades que o povo fazia pior. Prostituição, bruxaria, incredulidade, exploração comercial. Era um povo terrível. Mas ele não queria que o povo lá de fora se arrependesse. Então nós entramos nesse versículo aqui onde nós lemos, o capítulo 1, que Jonas ele recebe a palavra de Deus. E o Senhor diz: se dispõe e vai para a cidade de Nínive. Vai lá e prega a palavra contra ela, versículo 2. Porque a sua malignidade subiu até minha presença, ou até mesmo ao meu conhecimento. A maldade daquele povo sobe ao conhecimento de Deus, e Deus olha para a terra e fala: vou usar Jonas. Jonas, se dispõe, se coloca à disposição. Eu quero usar a tua vida para pregoar para aquele povo se arrependa. Interessante que ele se levanta, ele desce até Jope, uma cidade portuária de Israel, tida como a mais antiga do mundo. Ele chega na região portuária, ele chega em Jope, ele começa a observar a região portuária e ele começa a observar. Ele para e pensa: se eu tiver que ir para Nínive, fica 800 quilômetros daqui, 800 a 1000. Se ele para e olha, se eu for para Tarsis, esse barco que está aqui, esse navio, eu vou fugir e vou ficar em torno de 3 a 4 mil quilômetros. Eu vou sumir. Porque naquela época quem ia para Tarsis era o fim do mundo. Porque não tinha o conhecimento de lá, o mar que nós temos, o Atlântico. Dizem que lá era o final. Ele tem a ideia: eu vou entrar no navio. Aí a Bíblia vai dizer, o texto que nós lemos, ele chega em Jope, ele se depara com um navio pronto. O navio estava preparado para zarpar rumo ao sul da Espanha, em Tarsis. O interessante é que a Bíblia dá esses detalhes, diz o seguinte: olha, já estava pronto para zarpar, já estava indo, já estava preparado para seguir viagem. Mas quando eu paro para esse texto, Jonas, a Bíblia fala que ele paga a passagem e entra no navio. Quando eu observo esse texto e começo a ver, começo a entender um pouco, conjecturar. Se eles estavam preparados para sair, imagina um navio, tudo preparado, está tudo certo. O capitão dizendo: puxa o anzol daí de baixo. Ele puxa a âncora, puxa a âncora, puxou a âncora. Todo mundo aposto em seus lugares, vamos partir para o nosso rumo. E o nosso rumo é Tarsis. E de repente ele escuta um grito: ei! O navio para. Todos os homens param e começam a observar um grito. Eles olham para o lado e começam a ver um homem vindo, gritando, correndo, dizendo: deixa eu entrar nesse navio. Aqueles homens olham para eles, marinheiro, capitão, começam a observar o desespero de Jonas, porque ele queria sair de lá correndo, porque ele queria fugir da presença de Deus. Mas aqueles homens que estavam ali, o capitão, todos que estavam dentro da embarcação, o capitão era o responsável. Ele vira e fala: você quer entrar no meu navio? Tem um preço. Tem um din-din que você vai ter que pagar para entrar. A Bíblia vai dizer que Jonas não excita. Coloca a mão no bolso, tira o dinheiro e paga a sua passagem. Eles param o barco de novo, fala: entra. Jonas entra.
Mas Jonas, ele vai ficar isolado em um lugar que os marinheiros não iam encontrar. Se encontrasse, ia demorar. Que é no fundo do porão. Lá no fundo, escondido. E a Bíblia vai dizer que ele estava tentando escapar da presença de Deus. Quando eu olho para esse texto e vejo o que Jonas fez, eu peço para os irmãos que eu tive que falar a história, o contexto, para vocês entenderem. Mas o que o Senhor falou comigo, nesse momento, é para observar não Jonas, mas observar o responsável pelo barco, embarcação que deixou alguém entrar dentro do seu barco. Pessoas fora da direção de Deus pode atrapalhar a sua navegação para chegar ao seu destino final. Eu estou falando que esse barco, esse capitão que aceitou a propina, a proposta, o dinheiro de Jonas, é a nossa vida. Esse barco é eu e você. Porque o barco só passou por tempestade, o barco só passou por dificuldade, passou o que passou, porque deixou alguém entrar na vida que não era para entrar. O Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. Quem você deixou, quem você está deixando entrar na sua embarcação? Entrar não é barco, é navio, algo grande. Porque aquilo que Deus tem para a tua vida não é pequeno como um barco, é navio, é grande como um navio. Você não entendeu? Eu vou repetir de novo. O que Deus tem para a tua vida não é barco, porque o inimigo muitas vezes não quer procurar um barco, ele quer procurar um navio, porque ele sabe que entrar nesse navio que é a sua vida, aquilo que Deus tem para a tua vida, ele pode ficar escondido por um tempo, mas Deus vai usar você para encontrar, porque o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, a tua vida muitas vezes está uma tempestade, um vento, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, a palavra profética é: você vai chegar no seu destino final. Ninguém vai impedir o que eu tenho para com a tua vida. Irmão, Jonas entra. O que acontece? A Bíblia vai dizer: contudo acontece vento, acontece uma tempestade, o barco parece que vai afundar. Por quê? Quando aceitamos qualquer pessoa entrar na nossa vida, seja por dinheiro, por algo em troca, ou por benefício próprio, a tempestade vai chegar. O caos vai chegar. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu vim trazer essa palavra porque o Senhor disse ao meu coração que tem pessoas aqui que está cansada de viver o que está vivendo. Mas o Senhor trouxe a minha vida para dizer para você: eu vim revelar, através da palavra, aonde está o Jonas que precisa ser tirado do teu barco. Porque muitas vezes a tempestade que nós estamos vivendo, um vento, é porque nós permitimos que algo entrasse em nossa vida, entrasse em nossa casa. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, Adão e Eva, o Senhor disse para Adão: Adão, não vai comer do fruto. A responsabilidade de Adão era falar para Eva não comer do fruto. Eva não comeu. Mas por Eva estar ociosa e Adão está muito preocupado com seus afazeres e ser omisso dentro da tua casa, a serpente entrou. Deixou alguém entrar na embarcação. Deixou alguém entrar no navio. E era a serpente. E muitas vezes somos dessa maneira, estamos deixando alguém entrar na nossa vida, algo entrar. Muitas vezes um dinheiro, muitas vezes um interesse próprio, que a gente vai ter benefícios sobre aquilo. Aí você não começa a entender porque tanta situação que está ao contrário, você não consegue compreender. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, Senhor, Senhor. E aí a gente começa a fazer como esses homens fizeram no versículo 5. Primeira coisa que os marinheiros fazem, eles levam um susto, em pânico. Porque a tempestade que veio, eles não estavam acostumados a passar por elas, porque foi tão forte que ficaram em pânico. E o que eles fazem? Por ter chegado, eles começam a lançar ao mar a carga do navio.
com o propósito de deixar a embarcação mais leve. E o Jonas estava deitado no profundo sono. E quantos de nós estamos abrindo mão de tudo para deixar a embarcação mais leve? Abrindo mão de tudo para deixar a embarcação mais leve. Quero que você olhe para a sua vida e reflita sobre isso. Quantas coisas você já está perdendo por ter algo leve nos seus ombros, por ter um alívio para a tua alma. Você vem no culto, sente a presença, chora, sorri, mas quando passa por aquela porta, ainda sente o vento, a tempestade. Cada dia que passa, só vê as coisas se perdendo e sendo jogado fora. Mas realmente, sabe onde está o problema? Aonde você, há muito tempo, está preocupado com outras coisas, mas não identificou o problema ainda. Porque eles estavam tirando tudo aonde eles estavam vendo, mas o que faltou para eles é cavucar um pouco mais para achar onde estava o problema. Muitas vezes o que nós precisamos na nossa vida, no momento do desespero, a gente começa a jogar fora tudo que está na nossa vista, a primeira coisa que vemos. Mas o Senhor fala, é momento de você parar e começar a analisar as coisas. Começar a observar as coisas com mais clareza. Mas como? É como aquela mulher que a Bíblia vai dizer, da dracma. Ela pegou a vassoura, pegou a candeia, começou a acender a luz, começou a varrer até encontrá-la. Por quê? Porque ela não queria perder aquilo que ela tinha. Estava cansada de perder tudo. Não queria perder aquilo que ela tinha. Quando eu olho para o capitão, quem teve a iniciativa de ir até Jonas, foi o responsável por permiti-lo a entrar no navio. Se ele é o capitão, o responsável não é o marinheiro. O responsável é o capitão do navio. Então o mestre que falou, entra no meu barco, tem que falar, rapaz, se levanta, porque isso está fora do comum. Como pode? A gente está com pânico, perecendo em você aí quietinho no teu canto. Então entenda, irmãos, aquilo que entrou foi nós que permitimos entrar, e é nós mesmos que vamos ter que ter a atitude, a coragem de chegar e falar, saia. É nós, irmãos, mas muitas vezes aquilo que nós fazemos, queremos deixar a responsabilidade para os outros, mas não queremos tomar a atitude de tomar a responsabilidade nós mesmos, para tirar aquilo que nós colocamos em nossas vidas. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, somos pecadores, temos vício em nossa vida. Se libertamos, tentamos se libertar, mas não conseguimos, muitas vezes pecamos, caímos nos mesmos erros. Mas por quê? Porque o mau desejo deixou entrar no coração. Tiago vai dizer, o mau desejo acaba caindo em tentação, e a tentação nos faz pecar. Consumado, aí sim se faz o pecado. Muitas vezes olhamos tudo à nossa volta, nós que desejamos, nós pecamos, mas o Senhor fala, é você que precisa tomar atitude para dizer, não aceito mais isso na minha vida. E a Bíblia continua relatando, que o capitão chega, levanta e fala assim, adora o teu Deus, adora o teu Deus. E eles chegaram numa conclusão, todos estamos aqui, vamos lançar sorte em cima de quem é o culpado de tudo isso. Eles pegam, se reúnem, e a sorte cai sobre Jonas. Mas quando eu começo a observar, irmãos, e eu estudando, falando com o Senhor, eu falei assim, como que a sorte abateu em cima de Jonas? Porque o texto vai relatar, irmãos, somente os marinheiros, e o texto vai relatar que tem um capitão. E a única pessoa diferente que está fora do grupo é Jonas. Como que a sorte caiu? Vai ter outras interpretações, mas que o Senhor falou comigo. Como que a Bíblia, só o capitão e os marinheiros, foi fácil achar quem que foi o culpado. Só pelo fato de dizer o seguinte, nós todos estamos juntos há muito tempo, nunca aconteceu o que está acontecendo hoje. Só aconteceu a partir do momento que a gente parou a embarcação, para esse camarada entrar.
isso que não é necessário começar a jogar tudo para fora. É só o momento de parar e pensar e relembrar aonde nós erramos. Mas queremos jogar a culpa em todos, jogar para tudo para o alto. Mas é necessário apenas parar e falar aonde foi o ponto de início, onde tudo começou. E muitas vezes nós precisamos fazer isso nessa noite. Parar e começar a analisar aonde começou o problema. Achar a raiz do problema. E arrancar o problema pela raiz. E quando eles fazem isso, o interessante é algo que eles dizem. Que ocupação é tua? De onde vem? Qual tua terra? E que povo tu pertence? Quando eu vejo esses homens dizendo isso, eles começam a descrever, querer saber quem que é Jonas, para que Jonas pudesse entrar na vida deles. Você já parou para pensar o seu grupo social, quem que você anda na faculdade, na escola, jovens, mulheres no trabalho, homens no trabalho, quem é a pessoa que você convive todos os dias? Já parou para olhar e falar assim, qual é a tua ocupação? Ou seja, o que tu faz da tua vida? O que você faz da tua vida? É compromissada com Deus? Ou nossas amizades que nós temos é com pessoas que é desocupadas? Aí, pela pessoa ser desocupada, acontece como está em Salmos, capítulo 1, verso 1. Fica na roda, se detém, e quando vê, já se lambuzou todo. Por quê? Porque não analisamos, espera aí, com quem eu estou me envolvendo, para mim saber qual que é a ocupação, da onde tu vem, e quem tu pertence. Jonas fala tudo, eu sou hebreu, Jonas fala tudo. Mas o interessante é que Jonas, ele diz que ocupação, sou hebreu, ele vai dizer quem ele é, fala tudo. Mas o interessante é no versículo 10 que ele fala, os homens estavam sabendo que ele fugia do Senhor, porque Jonas contou tudo para eles. Mas o interessante, para a gente ganhar tempo, a Bíblia vai dizer que esses homens ele ouve, enquanto eles não estavam achando um problema, o vento, a tempestade era de uma maneira. A partir do momento que eles identificaram o problema e viram quem é, versículo 11 começa a dizer, e o vento começou ainda mais forte. Voltou ainda mais forte. Porque eles identificaram aonde está o problema. Mas por que começou a ficar mais forte? Porque eles perguntam, Jonas, o que a gente tem que fazer? Jonas fala, me lança do mar, me tira para o mar, me joga lá. Versículo 13, diz assim, contudo os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra. Todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Aí, ó. Olha o problema aí. O problema do nosso pecado é que a gente não quer largar. O problema dos nossos erros, daquilo que nós estamos passando, a tempestade da vida, a gente acha o problema, com muita diligência, com muito esforço, identifica, mas em vez de abrir mão, preferimos continuar lutando contra a tempestade. Não abro mão, para, não abro, larga, não vou. Ficamos relutando com nós mesmos. Como nós ficamos como cristão? Por não aceitar abrir mão daquilo que nós devemos que abrir mão da nossa vida, do nosso prazer, negar nós mesmos. Preferimos ficar com Jonas pertinho da gente, com o problema pertinho da gente. Eu vou falar algo que o Senhor colocar em meu coração.
É como se é um relacionamento. Só tempestade, só vento, só problema. Mas em vez de resolvê-lo logo, a gente fica batendo cabeça. Aí continuamos batendo cabeça. Batendo cabeça. Batendo cabeça. Batendo cabeça. Porque a nossa geração de hoje, nós hoje, preferimos bater mais a cabeça do que resolver os nossos problemas. Queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. O problema está ali, não, eu quero resolver do meu jeito. Não é do Senhor, não, é do meu. É do meu jeito. Mas as coisas, irmãos, não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor para a nossa vida. Porque quando eu olho esse povo insistindo com Jonas, tentando chegar a um local em terra, mas sem sucesso, eles desistem, abrem mão. Fala, chega! Cada vez que eu tento, o problema é maior, eu preciso resolver isso agora. Por que eu falo isso, irmão? Precisamos resolver nosso problema agora. Porque Deus não vai dizer quem deve e não entrar na nossa vida. Porque nós sabemos. A responsabilidade é nossa. Nós que temos que tomar a decisão. Nós que temos que falar. É nós. A escolha é minha e a escolha é sua. E o interessante desse texto é que esses homens adoravam outros deuses. Mas quando Jonas fala que ele era temente ao Senhor e servia ao Deus, e o Deus de Jonas fez tudo aquilo lá, a Bíblia vai dizer algo no versículo 14, que aqueles homens tomam uma atitude que eles não conseguiram tomar desde quando eles começaram a relutar com a vontade de Deus. Sabe o que? Versículo 14. Suplicaram, oraram a Deus. Senhor, vou ler, irmãos. Ó Senhor, eis que nós te rogamos, Senhor, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprouve fazer. O Senhor até aqui fez como o Senhor desejou, Senhor, na vida deste homem. Mas nós não viemos morrer por causa dele. A oração deles muda. Eles param de fazer as coisas com a sua força. Param de adorar, orar para os seus deuses. Mas volta a sua oração para o Deus único e verdadeiro e fiel. E eles tiveram a força que não conseguiram ter de arrancar Jonas da embarcação. Todo respeito a Jonas, irmãos, tudo, mas igual eu falei para vocês, eu estou me detendo nessa parte do navio, que é a nossa vida. Muitas vezes você está com indecisões da sua vida que precisam ser tomadas, mas o Senhor está dizendo essa noite, ore a mim, suplique a mim, fale comigo, porque eu vou te dar força nesta noite. Porque a semana que vai se iniciar não vai ser mais com Jonas, com o problema na tua embarcação, mas sim você vai chegar ao seu destino final. A sua navegação não vai parar no meio do caminho, mas a sua navegação vai chegar no destino final. Oh glória! Porque quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo homens navegando, fazendo as coisas da sua vontade e orando para os seus deuses. Mas quando esses homens param e começam a orar ao Deus verdadeiro, Deus se manifesta e opera um milagre na vida deles. Quando eu olho para esse texto, eu vejo lá nos evangelhos, o povo, os discípulos estavam no meio da tempestade, a água estava entrando dentro do barco, mas Jesus estava na polpa do barco, e eles foram, Senhor, não deixa a gente perecer, Senhor, nos ajuda. O Senhor está falando, para de tentar as coisas do teu jeito, começa a orar a mim, busca a mim, clama a mim, porque eu vou te responder nesta noite,
porque eu não aceito mais você viver o que você está vivendo. Por quê? Porque eu tenho nessa noite calmaria, eu tenho paz para o teu coração, eu tenho alegria para a tua vida. O sofrimento vai acabar, porque eu vou te dar força para resistir nesta noite. E a Bíblia vai dizer que então arrancaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou, porque eles rogaram a Deus, e a paz voltou, a calmaria. Se coloca de pé nesta noite. As horas já se foram, mas no seu lugar mesmo eu quero fazer uma oração, porque vivemos tempos muitas vezes na minha ou na sua vida de tempestade, de luta, e rogamos a Deus para que Deus venha nos ajudar. Tentamos de todo jeito, do nosso jeito, mas o Senhor é que você mude a oração nesta noite, que você pare de tirar a água do teu barquinho, mas que você clame ao Senhor para o Senhor te ajudar a resolver o teu problema. Porque assim que eles tomaram atitude, a Bíblia vai dizer que arrancaram Jonas da embarcação e acalmou-se. O Senhor está dizendo, aquilo que você está passando na tua vida, o Senhor quer trazer tranquilidade, o Senhor quer trazer calma, o Senhor quer trazer refrigério para a tua alma. Feche os teus olhos aonde você está. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor, aqui nós estamos, Pai, aqui nesta noite, Senhor. O Senhor conhece, Pai, que da cada vida dos teus filhos que está aqui, Senhor. Muitas vezes, Pai, que do mar está revolto, Senhor, a tempestade da vida, Senhor. Muitas vezes, Pai, que eles estão precisando, nós precisamos arrancar algo da nossa vida, Pai, mas nos ajuda a identificá-lo, Senhor. Muitas vezes dentro da nossa casa, Pai, na nossa vida, Senhor, que tem trazido, Pai, que do impedimento, Senhor, bloqueio, Senhor, para que a gente venha, Pai, que prosseguir, Pai, que para o nosso alvo, Pai, que a nossa embarcação para o destino final, Senhor. Mas que nesta noite o Senhor venha trazer paz, Pai querido. Todo mal, Senhor, todo maligno, Pai, que age, Pai, na casa, Pai, na família, Senhor, trazendo, Pai, que do impedimento, Senhor, tempestade, Pai, que vai cair por terra, Papai, nesta noite. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é um tempo de refrigério, Pai, é um tempo de paz, Pai, é um tempo de bonança, Pai, porque nós vamos chegar ao destino final, Senhor. Papai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós possamos escolher, Papai, que das pessoas que entram na nossa vida, na nossa embarcação, Pai, para que a nossa embarcação prossiga, Pai. Pai, que tu traz amizade saudável, Senhor, traz, Papai, que Deus amado e santo, ajuda, Pai, esforço, Pai. Renova, Senhor, a vida dos teus filhos nesta noite, Pai. Essa oração que eu faço, Pai, que do crendo, Senhor. E eu oro, Senhor, em nome do Pai, Senhor, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Agradeço a oportunidade, as palmas que louvam o Senhor Jesus.